Fala, meus queridos! Professor Júnior Sabino trazendo mais uma questão para nós resolvermos junto. Só lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva, beleza, galera? Se inscreva aí, nos ajude a fazer com que esse vídeo, com que essas resoluções que nós temos feito, né, de diversos exercícios, venha chegar até outras pessoas, beleza? Outras pessoas possam também estar tendo acesso a essa informação, beleza? Bora resolver essa questãozinha aí de hoje aí. E o que eu vou fazer? Em vídeos passados eu falei da técnica para você, como transformar radicais duplo em radicais simples. Então, basicamente, nós temos lá, por exemplo, temos que A mais ou menos B, raiz de B, vai ser igual a mais C sobre 2, mais ou menos A menos C sobre 2, sendo que o C, ele é o quê? Ele é o A ao quadrado menos a raiz quadrada de B. Beleza? Quem que é o nosso A? Vamos identificar ele aqui. O radical duplo ele está aqui, ó. Ele está aqui, ele está aqui. Beleza? Então vamos calcular primeiramente o que? O C. O 2 aqui é o nosso A. Então, ó, o nosso A, ele é o 2. Tá vendo aqui, ó? O A aqui, ó, ele é antes do sinal. Mais ou menos por quê? Porque depende do sinal aqui, tá, galera? No caso aqui é mais, então a gente vai usar mais. No caso aqui, por exemplo, é menos. Aí você vai usar o menos, tá? Como esses dois radicais, eles têm o mesmo valores, só os sinais diferentes, então o que a gente achar aqui para um, depois a gente só muda o sinal, beleza? Então, novamente, o A é o que está antes do sinal, no caso é 2, e o B é o que está dentro do outro radicalzinho aqui, que no caso é 3. Beleza? Deu para entender? Ó? O radical está aqui, A mais ou menos raiz de B. Ó, 2, raiz, no caso aqui é mais, e o B que é 3. Então agora nós temos o A, temos o B, vamos calcular o C, né? Vamos achar o valor do C. Então o C ele vai ser o quê? A ao quadrado, que é 4, menos o B, que é 3. Tá? O B é só o 3, não é raiz de 3. Tudo isso dentro desse radical ao quadrado. O que vai nos dar que C ele é igual a 1. Raiz de 1 é 1. Beleza? Então o C nós achamos que é 1. Agora a gente vai substituir aqui, ó, o C e o A aqui. Então vai ficar assim, ó. A, quem que é o A? O A é 2, então vai ficar 2 mais 1, que é o C, sobre 2, sobre raiz. O sinal é mais, então a gente pega o mais, tá? Aí vai a mesma coisa. Aí vai ficar o A, quem que é o A? É 2, menos o C, que é 1, sobre 2. Beleza? Então aqui ficou o quê? Ficou 3/2 raiz de 2 mais meio raiz de 2. Aí isso aqui é a mesma coisa do que o quê? É a mesma coisa do que raiz de 3 sobre raiz de 2. E aqui é a mesma coisa de que raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 2. Isso aqui é a propriedade da radiciação. Beleza? Aí eu vou racionalizar aqui embaixo, multiplicar por raiz de 2, né? Então vai ficar raiz de 3, raiz de 2, vezes raiz de 2 embaixo e vezes raiz de 2 em cima, mais raiz de 1 é 1 mesmo, tá? Então vou deixar já 1 aqui, sobre raiz de 2, aí racionaliza aqui embaixo também. Multiplico por raiz de 2, multiplico por raiz de 2. Aqui multiplicando, mesmo índice, aí só multiplicar os radicandos, então vai dar raiz de 6, raiz de 2 vezes raiz de 2, vai dar 2. Que vai ser raiz quadrada de 2, né? Aí cancela o radical. Assim, ó, isso aqui vai ficar a mesma coisa que isso aqui, ó, raiz quadrada de 2. Aí cancela o radical por 2, sobra o 2. Tá? E aqui vai dar raiz
de 2, raiz quadrada de 2 sobre 2 também. Então, raiz de 6 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2. Essa expressão que nós chamamos aqui, ó, é melhor para trabalhar do que... Aqui nós temos o radical simples, ou seja, não tem radical dentro de radical. Então essa expressão é a mesma dessa aqui, ó. Só que para a gente trabalhar essa aqui é mais fácil do que essa. Então por isso que em alguns exercícios eu prefiro aplicar essa técnica de calcular o radical duplo, porque fica mais fácil, tá bom? No caso aqui, ó, só mudou o sinal de menos. Então esse carinha aqui, se você vier fazendo, aonde está mais aqui, ó, você vai colocar menos, porque ele possui os mesmos valores. Então vou reescrever aqui agora, tá bom? Reescrevendo depois de calcular aqui o radical duplo, tá? Então vai ficar assim, vai ficar 2 mais raiz de 3. Aí vai ficar raiz de 2, quadrado de 2, mais raiz de 6 sobre 2, mais raiz quadrada de 2 sobre 2. Mais 2 menos raiz de 3, raiz quadrada de 2, menos... Agora tem que ter cuidado, ó, sinal de menos que multiplica essa expressão, porque essa expressão é a mesma, só que com o sinal de menos aqui, beleza? Então vai ficar raiz de 6, 2, dividido por 2, menos raiz de 2 sobre 2, beleza, galera? Então só lembrando, essas duas expressões são iguais. O radical simples, nós achamos desse aqui com mais. Como tem o mesmo valor, o radical simples, esse radical duplo negativo aqui, é só mudar o sinal. Beleza? Só que temos que ter cuidado que tem um sinal de menos aqui na frente, que vai estar multiplicando ele. Tá ok? Então, continuando aqui, ó, vai ficar 2 mais raiz quadrada de 3. Aqui, ó, eu tenho raiz quadrada de 2 e eu tenho meio mais meio. Tá? Então eu posso somar esses dois aqui, né? Que eles possuem o quê? O mesmo índice aqui, né? E o mesmo radicando. Então aqui, ó, dividido. Somando esses dois aqui vai ficar 3 raiz quadrada de 2 sobre 2 mais raiz quadrada de 6 sobre 6. Mais, aí continua aqui, 2 menos raiz de 3. Aqui vai ficar, multiplicando aqui o sinal de menos, esse aqui vai virar mais. Aí vai ficar igual isso aqui, ó. Então vai dar a mesma coisa, vai dar 3 raiz quadrada de 2 sobre 2. E aqui multiplicando aqui vai ficar menos raiz de 6, quadrada de 6 sobre 2. Beleza? Continuando aqui agora, o que eu vou fazer? Tirar o mínimo, né? Então, tirando o mínimo, vai ficar negativo vezes essa expressão aqui em cima, tá? Então vai ficar 2 mais raiz de 3 vezes 3 raiz quadrada de 2 sobre 2 menos raiz quadrada de 6 sobre 2. Mais, aí dividindo isso por isso aqui, sobra o positivo. E esse positivo vai multiplicar lá o numerador nosso. Então vai ficar 2 menos raiz de 3, que multiplica 3 raiz quadrada de 2 sobre 2, mais raiz quadrada de 6 sobre 2. Tudo isso dividido. Aí, ó, multiplicando aqui, ó, aqui de novo eu vou ter um produto da soma pela diferença, né? Tá vendo? Ó, mesmo termo A e A, B e B. Então aqui embaixo vai ficar 3 raiz de 2 ao quadrado. 3 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos raiz quadrada de 6 sobre 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Beleza, galera? Deixa eu apagar esse lado aqui. Posso apagar aqui já, né? Se já deu qualquer coisa, você volta aí e copia. Beleza?
Só lembrando, se você não é inscrito, se inscreva, tá bom, galera? Nos ajude aí. Estamos aí no momento em que eu gravo essa aula aqui, em busca dos primeiros 1000 inscritos, e eu conto com a sua ajuda, tá bom? Então, se você está assistindo esse vídeo de qualquer forma, se inscreve, não custa nada, e você vai me ajudar e vai ajudar outras pessoas também, tá bom? Vamos nessa corrente do bem. Então, fazendo agora a distributiva aqui, ó, tá? Ó, multiplicando 2 aqui, ó, por essa expressão, então vai estar o 2 aqui, que dá para cancelar com esse 2 aqui embaixo, tá bom? Então, 2 vezes isso aqui, vai sobrar o quê? Vai sobrar 3 raiz de 2. Por quê? Porque o 2 lá de cima vai cancelar com o 2 aqui de baixo, tá bom? Então, vai sobrar 3 raiz de 2. Aí o 2 vezes aqui, ó, o raiz de 6, o 2 vai ficar aqui, ó, ele vai ser simplificado. Então vai sobrar só o menos raiz de 6, beleza? Menos raiz de 6. Agora aqui, ó, raiz quadrada de 3 vezes isso aqui, vai ficar aqui, ó, raiz quadrada de 6. E vai manter isso aqui. Então vai ficar mais raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 6 sobre 2. E raiz quadrada de 3 vezes 6 vai dar raiz quadrada de 18 sobre 2. Tem um sinal de menos aqui, né? Não podemos nos desatentar. Então vai ficar menos raiz quadrada de 18 sobre 2. Agora vamos aqui para o outro lado. Mesma coisa, 2 vezes essa expressão, o 2 cancela com o 2 de baixo, vai sobrar 3 raiz de 2 de novo. Aí 2 vezes aqui, vai sobrar raiz de 6 positiva. Raiz de 6. Aí, isso vezes isso, vai dar menos raiz de 6, menos 3 raiz de 6 sobre 2. Menos 3 raiz de 6 sobre 2. Multiplicando isso por isso, vai dar menos 18 por 2. Menos raiz de 18 meios. Beleza? Tudo isso dividido. Agora aqui, ó, quadrado do primeiro. Eu elevo o 9, o 3, elevo o 2 e o 3 ao quadrado. Então vai ficar 3 ao quadrado vai ficar 9. Aqui vai simplificar, vai ficar 2 mesmo. E o 2 ao quadrado vai ficar 4. Menos raiz quadrada de 6 ao quadrado. Simplifico, vai dar 6 sobre 4. Beleza, galera? Então você vê que esse tipo de exercício, só quero fazer esse comentário rápido, é tranquilo. Você vê que é tranquilo. É atenção nos sinais e na multiplicação. Beleza, galera? O que a gente vai fazer agora? Vamos simplificar, né? Dá pra gente sair simplificando aqui, ó. Então aqui eu tenho, ó, menos raiz de 6. Aqui eu tenho, ó, mais raiz de 6. Simplifico os dois. Aqui eu tenho 3 raiz de 6 sobre 2 positivo. E aqui eu tenho 3 raiz de 6 sobre 2 negativo. Então eu também posso simplificar esse com esse. Beleza? Aqui tem o mesmo sinal, tem o mesmo sinal. Então o resto a gente soma. Então isso aqui, ó, 3 raiz de 2 com mais 3 quadrado raiz de 2 vai dar 6 raiz quadrada de 2. Somei esse com esse aqui. Beleza? Agora eu tenho aqui, ó, menos raiz quadrada de 18 e tenho menos raiz quadrada de 2. Somando os dois vai ficar menos 2 raiz quadrada de 18 sobre 2. Dividido aqui, ó, 2 vezes 9 é 18 quartos, menos 6 quartos. Beleza? Aqui eu posso simplificar aqui, ó, por 2 e por 2. Então aqui vai ficar 6 raiz de 2 menos o 18, raiz quadrada de 18. Ó, raiz quadrada de 18 é a mesma coisa que 9, que é 3 ao quadrado, vezes 2, né?
Aí o 3 sai para fora. Ou seja, raiz de 18 é a mesma coisa que 3 vezes raiz de 2. Beleza? Então vamos trocar aqui, né? Então trocando aqui, ó, vai ficar 3 raiz quadrada de 2. E aqui embaixo tem o mesmo denominador. Então posso fazer a subtração em cima lá. 18 menos 6 vai dar 12. Continuando aqui, ó. Agora eu tenho 6 raiz de 2 menos 3 raiz de 2. Vai dar o quê? Vai dar 3 raiz de 2. E aqui embaixo eu tenho 12 dividido por 4. Vai dar o quanto? Vai dar 3. 12 por 4 é 3. Simplifica, simplifica. Sobrou raiz quadrada de 2. Beleza, galera? Deu para pegar? Então a resposta nossa aí é raiz quadrada de 2. Então, se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo, ajude a divulgar o nosso canal e eu te vejo no próximo exercício, no próximo vídeo. Até lá, valeu!